Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu trago uma mensagem hoje, está fundamentada no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, versos 22 ao 25. Vamos lá? Diz assim o texto escolhido. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chamando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda, e lhes obedecem? Meus amados, queridos de Deus, às vezes, e eu quero tirar uma lição para todos nós aqui deste texto, às vezes nós erramos muito em não reconhecermos o poderio de Jesus Cristo em nossa vida. E nos enchemos de temores pelo que possa nos acontecer. Sejam os problemas que forem, Jesus é muito superior a esses problemas, muito maior, muito mais poderoso. Ocorre que nem sempre nós estamos preparados com a fé para podermos ter a certeza de que está tudo debaixo do controle de Deus. A verdade é que a nossa fraqueza espiritual nos leva a crer tão somente em nossas forças, em nosso poder pessoal. E se algo nos foge do controle, então ataca-nos o desespero e queremos nos colocar a salvo. Mas saibamos, meus queridos, que a providência de Deus na vida do crente, ela é perene, ela é constante. O olhar de Deus está sobre nós cotidianamente. E nada de mal acontece àquele que teme ao Senhor, se o Senhor não permitir. Várias são as lições que Jesus dá em relação a isso. E deveríamos ter um pouco mais de crença em nossos sentimentos, colocando Jesus acima de todas as coisas. Às vezes até falamos, projetamos que cremos em Deus, mas não cremos não. Até certo ponto, tudo bem. Mas basta algo de estranho acontecer e nós perdemos a calma, perdemos a tranquilidade e começamos a gritar por socorro. E nem desconfiamos que Deus está observando tudo com seus olhos de amor e de cuidado. Ah, meus amados, se soubéssemos como Deus cuida daquele que o ama, seria muito diferente. Não estaríamos em nossos dias desesperados com aquilo que nos foge do controle.
Meus queridos, se já colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, então confiemos nele, porque ele é capaz, ele não está ausente em nenhum instante de nossa vida. Nada foge, nada escapa do controle dele. Nada, nada, seja pequeno ou seja grande, seja probleminha ou problemão, nada escapa do poder de observação do Senhor. Portanto, não há que temer, porque se assim agimos sem temor, saímos do centro, que é Jesus, nos desligamos dele, e aí sim poderá nos acontecer algo de desagradável. Mas se firmes nele, se seguros em sua mão, nenhum risco nos submergirá, nos vencerá, nos abaterá. É doença que passamos? Confie, ama a Deus, teme a Deus, deixe nas mãos dele, não se desespere. Mas muitos saem tresloucados em busca de oração de terceiros para a sua vida. O seu amor por Deus é bastante para mover o coração dele, creia nisso. O seu amor, se tiver qualidade, moverá o coração de Deus. Observe a Daniel, a José, a Moisés, Paulo, Pedro, João. Todos estes passaram por grandes aflições, grandes problemas, mas deixaram tudo nas mãos de Deus e o Senhor resolveu todas as coisas. João foi colocado num tacho, aquela vasilha grande, de azeite fervente, e nada lhe aconteceu. Paulo escapa da morte vivo, Pedro escapa. Então, meus queridos, não precisamos deslocar os nossos sentimentos quando o Senhor está conosco. Apenas confiemos nele. É o que ele espera de nós. Vocês viram que o Senhor repreendeu os discípulos pela falta de fé daqueles, porque eles não criam em Jesus Cristo naqueles momentos. Temiam por suas vidas e se inquietaram. Ora, se Jesus estava no barco, que de ruim iria acontecer? Se estava enchendo d'água, o que mais iria acontecer? Se morressem ali, ressuscitariam ou não com Cristo? O Senhor tinha ou não este poder? Claro que tinha. Meus amados, quanto erramos com Cristo, quanto erramos pela nossa falta de fé. Tem muita gente que se julga grande, mas não passam de um nada, porque na hora do aperto começa a gritar por socorro. Se lá vai um ônibus cheio de crentes, e vem lá um acontecimento, e esse ônibus vai para bater aquela gritaria, porque ninguém confia em Deus. Pois Deus cuida de todas as coisas são para experiências com o Senhor. Mas às vezes
nós limitamos o agir de Deus em nossa vida pela falta de fé. Lembra quando Jesus mandou que os discípulos atravessassem para outra banda do mar, do lago? E o Senhor foi mais tarde e veio andando sobre as águas. Ali também eles não criam que era Jesus, antes disseram que era um fantasma. Quando o Senhor disse que acalmem, sou eu, Pedro ainda em temor, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E ele disse, venha. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, mas de repente afunda e grita por socorro. Novamente a prova de quem era Pedro, sua fraqueza espiritual. E assim muitos estamos nós. Estamos com o Senhor constantemente na igreja, em casa, ouvindo hinos, falando da palavra, mas quando as coisas apertam, gritamos por socorro, não reconhecendo o poder de Jesus em nossa vida, desconhecendo esquecendo, melhor dizendo, que Ele é sobre nós, que Ele é cuidador, que Ele está diuturnamente cuidando da nossa vida. É estranho. Esse povo de Deus é esquisito. Ô povo esquisito. Dizem com a boca que crê, mas quando tem que provar a fé, ficam malucos. Estranho, né? Vamos nos despertar para o poderio de Jesus Cristo em nossa vida. Jesus deve preencher todos os espaços em nossa vida. Não devemos deixar nenhum espaço sem que a presença do Senhor ali esteja. Confie, creia, meus amados. Eu já tive experiências especiais com o Senhor. Eu já tive. E posso vos dizer, Ele cuidou de mim, sem nenhum arranhão. E não era coisinha, não. Era grande, um dia eu ainda conto aqui. Mas então, confiemos em Deus. Ele é a providência. Ele é a providência. É o único que está atento a todas as coisas a nosso respeito. Nada poderá nos atingir se confiarmos em Deus. E se atingir, é porque Deus tem um propósito nessa agressão. Então, venhamos a ter ou a dar crédito a Deus. Mas parece que muitos é como aquele vendeiro, aquele supermercadista, que não dá crédito aos seus clientes. Ô fulano, eu preciso de um fiadinho aí, coloca no prego aí. Não. Deus não é assim, meus amados. Deus não é assim. Deus espera que tenhamos fé na pessoa dele, porque ele pode todas as coisas efetivamente. Não é de brincadeira. O que ele diz aqui na palavra de Deus é real.
se materializa se crermos. Mas se não crermos, vamos de mal a pior. Se não cremos em nosso Deus, vamos crer em quê? Em quê? Nas nossas forças? Não tem lá aquela palavra que diz: uns creem em carros, outros em cavalos, mas eu creio em Deus. Eu já vi muitos dizerem isso. Eu quero ver se na hora do aperto isso é colocado em prática. Então, qual a nossa diferença se não cremos em Deus para o homem mundano, para o pecador mundano? Meus queridos, somos sobrenaturais. Vocês não imaginam o que isso significa? Que nada poderá nos atingir sem a permissão de Deus. Nada acontece à revelia da vontade do Senhor em nossas vidas. Então, confiemos nele, creiamos nele, porque ele está 24 horas de olho em mim e em você. É o tempo inteiro, é integral. A vigilância é de Deus. Ele é o nosso atalaia, aquele que vigia o tempo inteiro. Ele não dorme, diz a palavra. Deus não dorme e nem dormita. Ele está atento a todas as coisas. Nada poderá nos atingir, meus amados. Creia nessa palavra. Nada sem a permissão de Deus. E se nos acontecer algo, é para o nosso próprio bem. É para a nossa experiência com Deus. Creia nisso. Vivamos a fé de uma maneira real. Precisamos ter em nossa vida o viver, a vivência, a experiência real da presença de Deus em nós. Quando Paulo se dirigia a Roma, muitos tentaram impedi-lo, dizendo para ele não ir, que ali ele seria morto. Meus amados, ser morto em Roma ou lá onde ele estava, qual a diferença? Se você é morto hoje ou amanhã, qual a diferença nisso? Qual o prejuízo nisso? Não há nenhuma diferença. Você acha que Estevão teve prejuízo em sua morte? Ele estava nas mãos de Deus. Deus fazia o que queria com ele e dele. Porque a morte de um santo é suave e agradável a Deus. O que de mal pode acontecer àquele que tem Deus, o Criador, como vigilante, como guarda, como protetor? Nada poderá acontecer. Nada de ruim. E se acontecer, será por permissão de Deus, para que haja um proveito real na situação ocorrente. Louvado seja Deus. Mas muitos ficam espantados, como o homem natural fica. Não somos naturais, somos sobrenatural, eu digo isso sempre. Temos a ligação com Deus. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo por mim e por você. Jesus morreu no Calvário por mim e por você. Jesus deixou a sua palavra para mim e para você. Então, não sejamos apenas ouvinte da palavra, mas praticante do que ali está contido. Que o Senhor possa falar mais profundamente em seu coração. Eu gostaria que essa palavra realmente
mudasse a sua vida, mudasse o seu viver, arrancasse do seu coração todos os temores e você viesse a crer verdadeiramente no único Deus vivo. Louvado seja Deus. Meus amados, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?